Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos. Canal Universo Equestre, programa Tô na Pista. Esperei muito tempo por essa entrevista, admiro esse talento há muitos anos, temos uma história aí longa de conhecimento. Fui grande amigo, sou grande amigo do pai dele, conheço toda uma trajetória e hoje você vai conhecer um pouquinho mais de Felipe Juarez de Lima. Bem-vindo, Felipinho. Muito obrigado, Monzon. Arrepiou aqui. Falar de família, falar do meu pai é muito bom sempre, né? Muito obrigado. Legal. Felipe, eu sempre começo com meus convidados, se é cavaleiro, dizendo o seguinte: em que momento o cavalo conquistou você? Qual foi a oportunidade que você teve de conhecer, montar e falar, caramba, isso aqui é legal, eu quero fazer? Monzon, eu nasci dentro da Sociedade Hípica Paranaense, né? Eu não nasci no hospital, eu nasci numa casa onde meu pai e minha mãe moravam dentro da Sociedade Hípica Paranaense, então o meu primeiro contato deve ter sido, sei lá, com 2, 3 dias com o cavalo. Meu nome é Felipe, amigo dos cavalos. Isso. Levo esse nome por conta da admiração do meu pai pelo Felipe Azevedo. Legal. E desde criança, eu não lembro exatamente, eu acho que com 10 anos, que eu, assim, criei uma paixão por um cavalo em especial, que a gente deve falar dele, que é o Musk. Uhum. E de lá para cá nunca parei de montar e nunca deixei de gostar dos cavalos. O trabalho do teu pai, o Juarez, era dentro da hípica, ele morava lá dentro. Meu pai morava dentro da hípica, era professor da escolinha, inclusive hoje... A pista em homenagem a ele. Exatamente, tenho muito orgulho disso, inclusive, eu e toda a minha família. Claro. E aí eu aprendi a montar ali na escolinha com o meu pai, depois o Duda Marquesi. Sim. Meu grande mestre da minha carreira até meus 20, 22, 23 anos, quando aí eu fui para a Europa, né? Certo. Correu atrás do teu sonho, vamos... Na verdade, eu não queria ir para a Europa, né? Na verdade, eu tinha alguns amigos que falavam, Felipe, puxa, você tem, cara, você tem um talento, você tem uma oportunidade melhor indo para a Europa e tal. E aí eu ficava arrumando desculpas para não ir, não queria ir, não queria sair de perto da família. Você estava confortável ali, vamos ficar ali. E aí falou, não, você vai para Portugal. Portugal, é o teu idioma, você não vai ter problema nenhum. Mas mesmo assim eu tive problemas engraçadíssimos, mas tive problemas. Conta um deles. Bom, esse que é o famoso, né, de quando eu cheguei em Portugal, fui montar para o Luiz Sabino. Sim, Luiz Sabino famoso, vendeu um cavalo para o Zé Roberto, que levou o Zé Roberto a Londres. Exatamente. E através do Ivan Camargo, o Ivan que me arrumou de montar para o Luiz. E o Ivan fixou residência em Portugal, ficou um bom tempo lá, depois que ele foi... Aliás, ele foi primeiro a Portugal e depois para a Inglaterra, não é isso? Exatamente. Ou foi o inverso? Eu acho que primeiro Portugal, depois a Inglaterra. Isso. E depois acho que ele retornou a Portugal, se não me engano. Aí depois foi trabalhar na França. Mas vamos lá, eu quero ouvir a tua história. Bom, aí me assustavam em Curitiba. Falavam, Felipe, quando você vai para a Europa, você faz de tudo. Sim. Você tem que fazer de tudo. Eu falava, caramba, vou limpar a cocheira, vou dar banho no cavalo, vou selar meu cavalo, vou fazer de tudo. Carregar feno nas costas. Carregar feno, qualquer pista, coisa. Tudo ligado ao cavalo. Mas quando eu cheguei lá, me perguntaram, você é o brasileiro? Eu falei, sou Você chegou no manejo do Sabino? Não, no aeroporto já. Me receberam e falaram, você é o brasileiro? Você é o brasileiro? Eu falei, sou. Sou. Ponto. E aí a gente foi pro manejo do Sabino. Chegando no manejo do Sabino, me perguntaram, queres começar a trabalhar quando? Eu falei, bom, quando tô pronto, quando precisar, né? E aí veio um ucraniano muito grande, uns 2 metros de altura, de calça jeans, chamado Mikola. Aí falaram, você obedece o Mikola, viu? O Mikola vai... Segue o que ele mandar. Segue o que o Mikola te falar. Eu falei, tá bom. Só que o Mikola mandou eu pegar um carrinho de mão cheio de pedra. E falou, você leva esse carrinho até aquele muro. E ele falava português de Portugal? Português. Não, dava para entender. Dava para entender bem. Brasileiro entende qualquer um. Entende qualquer coisa.
Aí eu peguei o carrinho de pedra, levei até o muro, que o Micola pediu para eu levar, e eu via o pessoal lá do outro lado, assim... Montando, mais longe de mim, assim. Eu falei, bom, eu vou chegar ali, vou descarregar aquelas pedras, vou ajudar o pessoal a subir o obstáculo. Daqui a pouco vamos me levar para outro lugar. Exatamente. Aí, a hora que eu derrubei o carrinho com as pedras, o Micola falou, sabe chapiscar parede? Chapiscar parede? Jogar massa. Eu falei, sei, mas não sabia, né? Nunca tinha feito, não. Aí comecei a chapiscar a parede ali. Como, cara? Pegou eu peguei e jogava ali, mais da metade caía, eu pegava e jogava de novo e ia jogando. E aí, mozão, cheguei à noite, cara, eu olhei no espelho, minha cara toda chapiscada. Cheio de pica, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim montar cavalo. Né? Puxa, eu achava que ia montar cavalo, tô chapiscando parede. E foram 4 dias, assim, porque eu tinha vergonha. E o Sabino não aparecia. O Sabino tá viajando. Certo. E eu tinha vergonha de falar que eu... que isso. Né, falava, tipo, o seu Miyagi, Daniel San, né? Você tem que pintar assim, né? Depois pintar assim. No 4º dia, passou a senhora, que era a mãe do Luiz Sabino. Tá. Ela passou e falou, Felipe, vamos ao mercado carregar sacolas. Melhor que parede. Eu falei, foi promovido, né? Eu ganhei uma promoção já aqui no emprego, né? Aí fui com ela no mercado, no meio do caminho, ela falou, e lá no Brasil, você fazia o quê? Eu falei, sou cavaleiro. Eu montava, sou cavaleiro. Ela falou, você é o cavaleiro? Eu falei, sou. Ela falou, por que não falaste antes? O que você está fazendo com as obras? Eu falei, ninguém me perguntou. E assim, aí isso virou uma piada, daí o Luiz Sabino já soube e tal. E aí eles estavam esperando um outro brasileiro que ia trabalhar de pedreiro. Exatamente. O pedreiro não foi. Nunca apareceu. Nunca apareceu. O cavaleiro virou pedreiro. Quando a gente retornou do mercado para a quinta, né? Agora chamamos de quinta, manege, o Luiz já estava no manege, já estava sabendo disso. E morrendo de rir. Morrendo de rir. E todo mundo rindo. Claro. E aí eu cheguei, botei culote e fui montar. Sim. E aí, a hora que eu comecei a montar, o pessoal fala, puxa, o pedreiro monta pra caramba. Esse pedreiro é top. E essa história aí ficou lá. Foi uma das histórias engraçadas aí da minha vida. Fosse o contrário, a gente diria que o cara era o português, né? Mas os caras te enganaram aqui, falaram, não, lá tu vai fazer de tudo. Tá bom, né? Eu fiz de tudo. Era a primeira vez que você saía do Brasil. Era a primeira vez, eu estava super assustado. Primeira vez que você saía do Paraná, não? Não. Não, você já está competindo. Era a primeira vez que eu ia para a Europa, era a primeira vez. Então eu estava super assustado de ir para lá e tal. O moleque não tinha informação nenhuma, né? Não é como hoje. E você já tinha esse físico já era pedreiro? Forte, já era forte. já tinha esse físico. Qual foi o peso máximo que você teve na vida inteira? O de hoje, 54. 5,4 foi o maior peso. É o de hoje, exatamente. Você está gordo. Eu tô gordo, tô barrigudinho. Barrigudinho. Que espetáculo. É, bom demais. Mas vamos lá. Para chegar a ser convidado para montar para o Luiz Sabino na Europa, indicado pelo Ivan, você fez muita coisa antes disso. Sim. Você ganhou provas, mostrou cavalos, mostrou habilidade. Ninguém é convidado assim à toa, principalmente se não tem como bancar uma ida para montar com alguém importante. Não é isso? É mais ou menos isso. Eu tinha, claro que a gente tinha que mandar um currículo ou a indicação de alguém que valia muito, como a do Ivan, né? O Ivan muito respeitado por todos. E era aquele sonho da gente montar. Um comerciante sempre precisa de cavaleiros, né? Sempre precisa ali de uma mão de obra. Isso. E o brasileiro em si, ele é muito talentoso, isso. Né? Habilidoso, se adapta habilidoso, exatamente. No que ele faça, seja no hipismo, seja em outro esporte, ele acaba conseguindo fazer da melhor maneira possível e melhor que os outros. Então, essa situação chamou um pouquinho a atenção do Sabino, dos resultados e provas que o Ivan falava que eu já tinha. O Sabino já tinha vindo ao Brasil nessa época? Já tinha competido aqui, pelo menos? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. O Sabino eu vim conhecer bem depois, nas vindas dele, inclusive trazendo esse cavalo que a gente falou, que o Zé Roberto acabou levando na Olimpíada de 2012. Essa sua primeira ida foi que ano lá? 2003. 2003. Ok. E aí eu voltei, quando eu voltei de Portugal, eu voltei porque eu tinha um sonho que era montar o grafite. Certo. E eu fui convidado pelo Malzone para montar o grafite e voltar de Portugal. Aí eu voltei para Portugal para avisar o Luiz
que eu tinha tido esse convite Uhum. e fiquei mais 3 meses lá trabalhando para ele, até ele arrumar alguém. E esse alguém foi o Thiago Ravi, Que legal. grande amigo e grande cavaleiro. Também. E ficou, não me substituiu, eu vim para o Brasil para montar o grafite. Você abriu uma porta para mais um brasileiro entrar e trabalhar. Exatamente. é- O Thiago também foi através do Ivan. Sim, perfeito. E lá em Portugal, trabalhando para ele, mais trabalho de cavalos novos e tal, conseguiu competir um pouco, dar uma rodada, foi a outros países? O Luiz fazia o seguinte, ele tinha muitos cavalos novos, eu ganhei um português de cavalos novos lá, Certo. e o Luiz, a gente tinha que fazer vídeos. A história é um pouquinho engraçada, porque ele falava, olha, você sai com um caminhão de cavalos aqui, vai lá, faz vídeos do cavalo fazendo zero, é o que eu preciso, o cavalo Certo. fazendo zero. Não inventa de ganhar prova. Sim, não sai correndo. Não atrás sai do correndo. prêmio, porque eu prefiro o vídeo com 0 do que um 4 pontos mais rápido que mostra a falta. Exatamente. Aí ele falava isso e eu não cumpria isso. Eu saía, ia com os cavalos e queria ganhar a prova, e ganhava. Muitas vezes ganhava e voltava Tá. para casa com dinheiro e tal, mas o vídeo não era bom, porque eu tinha corrido. Sim, Né? Ele falava, pô, você fez tudo certo, ganhou e tal, mas não é isso que eu Não é quero. isso que eu Eu quero o vídeo. quero um vídeo do 0 redondo, Exatamente. calmo. Exatamente. Eu aprendi bastante lá com ele se divertia com isso também. É um cara muito... É bom de lidar, é bacana. Sim, super simpático. Quando ele veio a primeira vez aqui, todo mundo Exatamente. foi fácil com ele. Exatamente. Porque ele também já conhecia Ivan, ele já sabia mais ou menos o jeito brasileiro, né? Exatamente. Ele adora brasileiro. Isso. Porque a turma vai e a turma tem essa gana do trabalho, da vontade. Né? Exatamente. E Portugal, graças a Deus, a maior parte do ano é parecido com os estados mais frios. Você é do Paraná. Sim, mas não gosto de frio, né? Eu sou de Mas Curitiba. nenhum paranaense gosta, nem nenhum gaúcho. Não, eu sou curitibano, mas Porque não gosto quando de faz frio, É faz muito frio com vontade. É muito frio. Eu que sou carioca, aqui a gente tem 2 estações, você sabe? Não. O inverno, Que normalmente cai num sábado, um sábado, um domingo assim, cai a chuvinha, faz frio, e o inferno, o ano Que é inteiro. o ano inteiro. Aqui é quente. Eu sei. O verão nosso aqui, eu vejo o pessoal falar, pô, o Nordeste é quente. O Nordeste, a média é 28 a 32. Aqui é mais, aqui é 40, Aqui chega é em 40. 16, no pior dia de inverno, que o gaúcho morre de rio, o curitibano diz que isso não é inverno, e 45, às vezes, num pior dia daquela estiagem no verão. É loucura. É complicado. É. Isso aqui não é legal para uso humano. Não é parâmetro. Não é um clima bom para a sobrevivência da humanidade. não. Eu gosto do calor. Eu não gosto muito do frio. Em Portugal fazia um pouquinho de frio. Sim, em determinadas épocas, janeiro e tal, ali dá uma esfriada Dá boa. uma esfriada Mas boa. lá no norte da Europa Aí está é- desesperante, abaixo de zero. exatamente. Portugal, pelo menos, Exatamente. Portugal já nevou, mas é assim, muito raro. Sim, nevava Uma hora ou na Serra da Estrela, né? Isso. Só, mas lá em Portugal, nas cidades, não. outra. Aqui no Brasil, Santa Catarina, de vez em quando cai uma nevezinha e tal, todo mundo exatamente. tira foto, Isso. beleza, mas É parecido. tipo isso. É tipo isso. Curitiba, Portugal. Exatamente. Não é a Antártida, Noruega. Exatamente, não. Perfeito. Bom, aí você volta ao Brasil para montar grafite. Grafite. MC Grafite. E já tinha rodado na cela de alguns grandes Já. craques. E o grafite, ele tinha quebrado o joelho, né? Sim. Então eu peguei ele depois de quebrar o joelho. Eu não sabia disso. Uhum. E eu amava esse cavalo, eu era apaixonado por ele. E eu cuidava muito dele. E ele me deu... eu acho que foi o cavalo que fez meu nome, assim, Certo. no Brasil, nível nacional. Inclusive numa transmissão do Sport TV, que eu estava aqui junto com o Fábio Leivas, e você pegou uma reta daquele lado da pista até o fim da pista aqui, tirou 2 lances de todo mundo e ganhou, acho que o Grande Prêmio Roberto Marinho ou O Grande Prêmio do Internacional, do né? Internacional, do Eu ganhei- aniversário do clube. Isso, eu ganhei o Internacional com o grafite, o Grande Prêmio. Na época a gente chamava de Mini Grande Prêmio. Eu ganhei com máquina voadora no sábado. Certo. Que máquina voadora também era um calo muito bom. Essa nomenclatura mudou, hoje seria o clássico e o Grande GP. Prêmio, isso. Isso. E o grafite, aquela vitória de 2005, Uhum. até hoje eu chego aqui, as pessoas falam, puxa, eu lembro daquele seu galope pro último aqui, na Foi- frente da sede e foi tal. impressionante. Foi impressionante. Eu me impressionei. Você conhecia, sabia que ele era capaz? Não.
Não? Não, nem eu sabia que ele era capaz, nem eu sabia que eu era capaz de achar a distância, porque quando eu achei a distância de muito longe e empurrei, ficou mais longe. E eu não parava de empurrar, e ficava cada vez mais longe. E ele foi, ele saiu e passou, porque o grafite tinha uma habilidade gigantesca nos verticais, certo. mas ele já não tinha mais força para os óxers. E aquele era o último óxer, que estava 1,55 m, 1,60 m, talvez, e era o segundo percurso já, né? Então o cavalo já estava aí, ele passou aquilo ali de um coração gigantesco, um cavalo espetacular. Espetacular. Verdade. MC Grafite, Marcelo e Conrado, Malzone, equipe Malzone, fez história no Rio brasileiro essa equipe. Fez. E esse cavalo realmente era diferenciado. Esse cavalo tinha torcida. Isso. Esse cavalo tinha torcida. Então as pessoas, e eu respeitava muito isso, porque eu sabia que as pessoas torciam por mim, mas principalmente pelo cavalo. Isso. Eu adorava isso. Torciam porque eu era porque você estava com ele. Exatamente. Eu era torcedor do grafite. Eu também. Eu ia para as provas em São Paulo e dormia num caminhão para assistir o Daltinho saltar o grafite. Isso. Então, assim, eu tinha uma idolatria pelo cavalo, um cuidado, um carinho, uma coisa enorme, que eu acho que isso aí acabou colaborando para aumentar um pouquinho a longevidade dele, e ele te dá tanto, né? Exatamente. Ele me deu tudo que ele podia e eu entreguei para ele também tudo que eu podia. Eu tentava entregar o maior conforto para ele e o dia a dia dele, dentro das nossas limitações, eu procurava dar para ele o melhor possível. Certo. Bom, aí termina o grafite e você começa a trabalhar para quem? Eu começo a montar para o Ariel Gordon e para o Mário, do Aras Klimber. Sim. Eu começo a montar Stephen e Yuri. Isso. E aí tinha o Sport TV, comecei em Sport TV, que eu fui vice-campeão. E ganhei uma prova com o Stephen, que era filho do Grilo. Certo. Em homenagem ao Felipe Azevedo, que é de quem eu levo o nome. E foi muito legal ganhar essa prova. Foi no hotel Porto Belo. Sim, aqui na... era uma delícia saltar esses concursos. Isso. E eu era o locutor sempre. Exato, sempre. E aí também começou a surgir uma admiração minha por ti. Na hora de... Faltavam 2 conjuntos, eu digo, senhor, 2 conjuntos para a entrada do Felipe. Tipo, o pessoal parava aqui, como assim 2? Né? Era legal demais. Sai de onde você estiver, vem para a beira da seca que vocês têm que ver. Era legal demais. Não, e assim, a gente quando criança, quando jovem, a gente escutava a sua voz narrando as provas e tal, a gente queria um dia chegar naquela categoria, naquela prova, para ser narrado, para ser comentado, julgado pelo Mozon. Então era uma alegria para a gente, assim, né, tá ali. Eu vi isso algumas vezes. E algumas vezes alguns cavaleiros chegaram para mim e falaram assim, caramba, não importa se a prova tem 1,10 m, na hora que você apresenta a pista para a gente, parece que você está na Olimpíada. Exatamente. E eu achava isso engraçado. E as pessoas diziam, qual é o segredo disso? Eu digo, eu adoro apresentar grandes talentos, ou nenhum talento, ou jovenzinho, exatamente como eu gostaria de ter sido apresentado quando eu entrava. Porque era um negócio tão sem graça, insosso. Temos o prazer de apresentar no número 14, Luiz Fernando Monzon, Manta Fandango. Não, e uma coisa legal... Ué? Uma coisa legal sua é o seguinte, que você nos apresenta de uma maneira que você nos motiva, mas você não põe um peso para o cavaleiro. O cavaleiro não se sente com peso nas costas, ele se sente motivado. Fala, puxa, eu vou mostrar aquilo que ele está falando ali de mim. Vou mais, vou além. Isso é muito gostoso. E há cavaleiros que eu sinto que estão mais tensos e tal, e eu tento pressão zero, apresentar, talvez elogio o cavalo e tal, e deixo o cara. Se quer falar alguma coisa, fale no final da pista, depois que deu certo. Porque se der errado, lamento. Exatamente, lamento Lamento, hoje não era o dia. Exatamente. O nada colaborativo, o cavalo tal, hoje não estava bem, vai ter uma oportunidade na próxima. E até mesmo quando o cavaleiro poupa o cavalo, né? É bonito você falar que ele está poupando o cavalo. Isso. É legal isso. Eu acho com certeza. Muito... E muita gente realmente depois, não tenho mais chance de ir para o desempate, vou poupar meu cavalo. Você é gostar do seu cavalo. E você reconhece o cara que gosta do seu cavalo. Eu acho isso muito legal. Um dos grandes mestres que eu respeito demais, e acho que
planeta a respeito, ele dizia que o cavalo é como um sabonete. Quanto mais você vai usando, mais ele vai diminuindo, chega uma hora ele acaba. Então, se você não puder, no meio do caminho, poupar, vai ter mais sabonete, mais tempo. Né? Exatamente. Esse é Nelson Pessoa. Já usou essa comparação algumas vezes na minha frente. Um gênio, né? Um mago, o melhor de todos, o Pelé do hipismo. A gente pode usar... Chegou um momento que você teve contato com ele. Como é que foi isso? Tive esse contato esse ano, né? Esse ano eu tive esse contato com ele. Esse ano atual? Esse ano. Que espetáculo. Esse ano. E ele com 89, se não me engano. Não, ele ainda não fez, não. 88. Ele é do mesmo ano da minha mãe. Ele é de dezembro de 35. Ele fará 89 em dezembro próximo. Então, ele com 88 anos, ele ia toda segunda-feira, ou vai toda segunda-feira almoçar no Yuri. Sim. Eu estava lá no Yuri e tive essa possibilidade de almoçar com ele. O Yuri nos apresentou, obviamente eu já conhecia, ele já tinha me visto em algumas provas, mas não lembrava. E aí ele perguntou: o que você vai fazer? Eu falei: vou montar. Ele falou: posso te dar aula? Eu falei: poxa, é meu sonho, né? Tipo aula, de grátis, né? assim? Choveu na minha horta. E aí fui montar um cavalo lá do Yuri. E aí logo de cara eu comecei a montar. Ele falou: para, tá tudo errado. Troca a sela. Aí troca a sela. Achou que a sela estava diferente do teu tamanho? Não combinava? A sela grande e eu pequeno. Certo. Aí ele falou: traga a sela. Coisa que você nunca teve acostumado, né? Desde que você começou, as celas eram enormes e você era o Felipe. Não, mas hoje o meu patrocinador, a Marathon, tem as melhores celas para eu montar, do teu tamanho. Tudo perfeito. Ok. E aí ele falou: olha, vai lá e pega com o Peu, que é o filho do Yuri. Sim. A cela do Rodrigo. Que era do filho dele. Que era do filho dele. Que ele passou para o filho do Yuri. Exatamente. Ele falou: empresta a cela do Peu, monta com a cela de quando o Rodrigo era mirim. Ok. Que esse é o teu tamanho. Esse é o certo para ti agora. Aí eu montei, ele tentou 1h30, ele me deu aula, essa 1h30 ele queria corrigir a posição da minha perna, muito. Sempre o quê? Passo, trote, galope? Passo, trote, galope, o tempo inteiro. Mas aqui, bota a perna para cá, aqui que você vai conseguir. Eu piso aberto, eu tenho esse defeito, e ele queria... Que o pé ficasse um pouquinho mais, pé para dentro, a sola para fora. Calcanhar um pouquinho, ou reto, ou até um pouquinho para cima, e o joelho fechado. E eu tentei, durante 1h30, fazer isso de qualquer maneira e me doía muito. Claro. Me doía muito, eu não conseguia fazer. Uma posição não natural para você, que já tinha repetido aquilo, tinha a memória muscular de quantos anos? Já 20 anos fazendo de um jeito. E aí, depois de 1h30 sofrendo ali, mas assim, querendo fazer. A oportunidade que eu estou tendo. Exatamente. E aí o Yuri falou: né, já deu. Vamos saltar um pouquinho? Vamos saltar um pouquinho, que esse cavalo está cansado e tal, mas não era, ele estava me ajudando ali, porque ele viu que eu não aguentava mais. E aí, a hora que eu comecei a saltar, foi engraçado, porque daí o Neco me chamou e falou: escuta, lembra aquele negócio do joelho, da posição da perna e tal? Eu falei: lembro, claro. Lógico. Esquece. Não precisa. Não precisa mais nada, esquece tudo aquilo. Vem saltando do jeito que você monta, desse jeito tá legal e vamos embora. E aí eu comecei a saltar, isso para mim foi um elogio, nossa, top, lógico. Enorme, porque... E cada um tem o seu jeito de conforto. E no final de tudo ele virou pro Yuri e falou: brasileiro tem talento, né? Aí eu falei: puxa, que legal. E aí ele começou a ir quase que diariamente me dar aula. E eu achei isso fantástico. Você estava montando no Yuri já para a equipe? Os cavalos da Marathon. Estavam lá? Estavam lá no Yuri. Certo. E aí eu estava lá para montar esses cavalos pro meu patrão e aprender com o Yuri, e aprender com o Neco, e aprender com quem estivesse lá e ver disponível coisas. E beber informação de tudo que é lá. Exatamente, eu fui lá para aprender. Já era a sua segunda aí da Europa, a primeira foi para chapiscar a parede. Não, mas eu fui algumas, eu fui para o Mundial de Lanac uma vez, eu fui para a Itália uma vez, a convite do André Nagata, Felipe Nagata, que são meus amigos que moram lá. E essa vez da Itália deu para ganhar prova, foi bem legal. E eu já fui algumas vezes, mas morar mesmo, morei só em Portugal. Perfeito. Não mexe nada não. Esquece aquele negócio que eu falei. Isso esquece. É só um gênio falar isso. Esquece aquilo tudo. E isso me aconteceu 2 vezes. Uma vez foi com o Jean Maurice, que ele era técnico da equipe brasileira, né? E ele me convocou com a Zuleika. A Zuleika era difícil demais de montar, era brava demais.
E a Zuleika ganhou um GP do indoor, né? Ela foi campeã brasileira de cavalos novos comigo, ganhou um GP do indoor. E a Zuleika eu comprei jogando basquete a cavalo. Sim. Então é uma loucura. E aí o João Para quem não Maurício... sabe, é um jogo muito praticado dentro dos quartéis e tal, para dar desenvoltura da perna aos cavaleiros. E realmente a gente joga a bola um para o outro e tem que acertar É na o cesta. horseball, né? E quando a bola cai, o que pula no chão tem que entregar a bola para quem está montado. E tem que sair correndo atrás do cavalo, que fica dando olé na gente, até você conseguir entrar no jogo de novo. Exatamente. Joguei muito basquete a cavalo no Colégio Militar Inamã. Eu nunca joguei, mas vi a Zuleika jogando, me chamou a atenção e eu acabei comprando ela, vendo ela jogar o basquete a cavalo. E o João Maurício montou a Zuleika. E ele falou, olha, em 2 minutos eu vou colocar a Zuleika lá embaixo, porque ela era invertida. Em 2 minutos ele colocou a Zuleika lá embaixo. Falou, olha, o que esse cara sabe que eu não sei? Em 5 minutos eu vou estar galopando ela, ela vai estar lá embaixo tranquila. Aí ele tentou pegar galope de um lado, não deu. Tentou pegar galope pro outro, não conseguiu. Parou a Zuleika, falou, Felipe, eu não sei o que você faz, mas continua fazendo o que você faz, esquece tudo aquilo. Então isso também foi legal, de falar, puxa, eu reconheço que é um cavalo muito difícil. Que é complicado, que não é qualquer botão que eu vou resolver errado. E que a aula que eu estou dando para ele não pode ser igual à aula que eu estou dando para as outras pessoas. Então essas situações assim desses professores entenderem tanto a parte do cavalo quanto a parte do cavaleiro, eu achei que foram situações muito de excelentes professores. Interessante e que você pode usar quando você transmite alguma coisa também. Exatamente. Porque eu aprendi. você vai sugando dessas pessoas. Eu aprendi. Só um segundo. A gente consegue trazer essas grandes personalidades, histórias encantadoras aqui no Tô na Pista, no canal Universo Equestre, por conta de pessoas que nos apoiam. E você vai conhecer um dos nossos apoiadores nesse momento. A gente volta já já. Falei para vocês que era rapidinho. Vocês conheceram aí o Aras Rosa Mística, nosso amigo Nilson, nos apoiando. Você que é dono de aras, comércio, indústria, qualquer coisa que envolve esse ecossistema do cavalo, procure-nos. Os nossos números estão aqui. Você tem 1000 formas de nos apoiar ou de mostrar o seu produto para todo o universo equestre. Felipe, Porto Alegre. Mini Grande Prêmio. Nesse dia, o meu saudoso amigo Michel de Templo disse assim, Monzon, faz aquilo que você faz lá no Rio de Janeiro. Pega o microfone sem fio, vai lá para a arquibancada, entrevista as personalidades, durante a prova comente o que quiser e a gente aqui do júri dá o resultado. Lembra bem disso que a gente fazia essa brincadeira? Lembro. Aqui no Internacional do Rio de Janeiro, que o Heraldo organizava, fiz isso durante muitos anos e era super divertido, às vezes com a Ângela Lima e depois com a Elaine Zander e algumas vezes com o Pedro Cordeiro, e as pessoas começaram a gostar daquilo que o Heraldo tinha trazido como o Horse Show. O concurso hípico não pode ser aquela coisa aburrida, né, como diz o argentino. E por isso mesmo eu fui lá 2 vezes à Argentina fazer o grande prêmio para eles. Tentei vender isso para aqueles juízes mais antigos que, pelo que me dizem os meus amigos argentinos, nunca tentaram. Eles continuam com aquela coisa cartesiana, chatinha, não sei o quê. Bom, aí eu estou lá do outro lado e nesse dia eu estava com o microfone do concurso, dando aquela animada, e eu tinha um cara do Sport TV que na hora que eu acabava de falar, ele apresentava o cavaleiro na pista e eu comentava ao vivo para o Sport TV. A gente tem que, você diz que o brasileiro tem que fazer de tudo. Meu amigo, eu já fiz muita prova em que eu era o locutor da prova e desligava e virava comentarista na TV. Sim. Ao mesmo tempo, chegava no final de um grande prêmio, eu estava literalmente com trapo. Bom, e aí você me inventa de em quantos metros fazer quantos lances? Mozão, foi o seguinte, eu estava começando a montar o Yuri. Tá. O Yuri tinha um problema no casco e tinha uma broca e ele estava voltando. E lá a gente colocou ele na série do Mini GP
eu lembro que o Sérgio Stock, o Sérgio conseguiu o convite para eu saltar. Certo. Que eu tinha ganho o ano anterior, eu acho, mas precisava de convite naquela época. E eu não tinha esse convite. Aí, através da Karina, a Karina conseguiu esse convite e falou, claro, você ganhou ano passado, você tem que estar aqui e tal. Vem defender o cinturão. Venha defender. E aí o Zé Roberto estava me dando aula. E aí eu lembro que o último salto lá no picadeiro, lá embaixo, picadeiro coberto, ele colocou a boleteira no Yuri e o Yuri passou muito alto. Muito alto. Eu virei perto e o Yuri passou muito alto. E aí tinha uma linha que ela tinha 29,5 metros saindo de um duplo, 29,5 metros, uma paralela rústica, muito larga. Que depois tinha uma volta para trás. Com um buraco. Para a esquerda. Então, se passava o duplo, o último obstáculo era essa paralela, a 29,5 metros. Então, ou seja, eram 7 lances numa primeira volta, né? Ainda mais naquela época que respeitava-se respeitava-se muito esse galope. E no desempate 6 lances, o André Miranda estava ganhando com o Rubaiá. Ele andou tudo. Fez os 6 lances. Fez os 6 lances e estava ganhando. E eu virei pro Zé e falei, Zé, eu vou fazer 5 lances. O Zé falou, não. Você tá louco, não, você 6, você vai se matar, não dá. 6. Eu falei, não, Zé, 5. Senão não tem chance. Ele falou, não dá. Eu falei, tá bom, meu professor falou, não dá. São 6. Eu tô entrando na pista, tá o Totti. E aí, o que você vai fazer pro último? Eu falei, 5. Ele falou, vai lá que dá. Era tudo que eu precisava ouvir, né? Aí eu olhei pro Zé, o Zé fez, né? Tipo, tá bom. Porque quem fez 6, se entrou bem, teve até que arrumar um pouquinho. Isso acontecia. Porque entrava era um duplo. Você saía de um duplo e tinha que fazer... Decidir. Você saía com... Você não dava o salto que você queria. Você dava o salto que você podia. Que era o B de duplo. Exato. E aí eu caí, avancei. O Yuri deu um voo, saiu, esticou as mãozinhas, o Bavete passou perto da vara de trás e eu ganhei. Certo. Aí eu ganhei, comemorei pra caramba. Eu acho que foi a prova o desempate mais bonito e mais rápido que eu já fiz até hoje. Certo. Não tenho vídeo daquilo, que é uma pena. Alguém tinha que ter pra mim. Até se alguém tiver nos ajude com isso, por favor, porque para mim foi a prova mais bonita, o desempate mais bonito e mais rápido que eu já fiz na minha vida. E nessa hora eu juntei os 2 microfones, quem estava em casa ouviu também, e disse assim: beirando a insanidade. Não. Foi perto, mas o que beira a insanidade era o final. Eu disse assim, ousadia, né? Ousadia. Não, foi mais do que ousadia. Foi, meu Deus, arrojo. Peguei os 2 microfones e falei, arrojo que beira a insanidade. Temos um novo líder da prova. Deu 30 segundos, o telefone começa a tocar e diz, você chamou meu filho de louco? Não, mas a gente Lélio adorou. Juarez, a gente adorou divertidérrimo, dizendo, caramba, que isso, que espetáculo, feliz da vida. Não, isso foi... E tinha um carro de prêmio, né? Esse carro virou dele depois, né? Que legal. Porque tem uma história que é o seguinte, minha família é uma família muito simples, muito humilde, eu tenho muito orgulho disso. Sim, com certeza. E em certo período da minha vida, que eu tinha meus 17, 18 anos, já não era mais bonitinho as pessoas apoiarem, porque eu já era um adolescente, então o adolescente é meio chato e tal, não sei o quê. E aí eu não podia montar mais, porque eu não tinha cavalo, né? Meu pai vendeu o carro dele e me deu um cavalo. Boa. Então toda a minha família, a gente andou de ônibus, né? Todo mundo de bicicleta, ônibus, minhas irmãs, meu irmão. Até que o próprio cavalo te devolveu o carro. Até que o próprio cavalo me devolveu o carro, que daí foi pro meu pai, e aí de lá para cá eu sempre troco o carro dele e agradeço ele sempre por isso. Acreditado e meus irmãos também. Eu sou muito grato a eles. Eu tenho certeza que eles fariam tudo de novo. Sim. Eu tenho uma família linda, graças a Deus, mozão. Bacana. Claro que eu vou te pedir para que coisas, esse filme eu sei que você não tem, mas que fotos dessa tua passagem e tal, aquilo que você puder, manda pra gente que a gente vai
Pode deixar, vou mandar sim. E, Felipe, prazer. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço, é uma honra. Espero que a Marathon te dê ainda muitos anos de excelentes cavalos e que você levante as arquibancadas como você sempre levantou. Se Deus quiser, eu agradeço muito, né, por hoje estar montando a Marathon, por hoje estar montando principalmente a Nina, né? A Nina vem fazendo um ano extraordinário, uma égua que, assim como o Grafite, que eu amo a Nina. Ela então, vai além, né? Ela dá um pouco mais. E eu sou apaixonado por essa égua. Eu gosto muito de falar isso, que eu amo os cavalos que eu monto, porque isso é verdadeiro. E aqui eu tô saltando o Calon, que tá indo super bem, ele tá dando o melhor dele. A Billie Jean, que é uma égua muito ganhadora lá da prova mais da Copa Ouro. Então a Marathon me dá cavalos ali que eu posso amá-los e dar o meu melhor para eles. Você vai esse ano ao Festival BH também? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque ano passado foi onde a gente começou, né? Foi onde a gente começou o primeiro grande prêmio que a gente ganhou foi do Festival BH, né? Com a Marathon, com a Nina. Isso aí. Gente, infelizmente, chega a hora, a gente tem que acabar, porque a vontade é continuar conversando. A vontade é continuar. Uma semana inteira, talvez, a gente botasse todas as... É bom demais, cara. As alegrias que a gente teve junto. É sempre um prazer receber um talento desse, um talento brasileiro. Abraço a toda a galera aí do Paraná, que, putz, grila, sempre apoiou, sempre ajudou. Velho Juarez e a Felipe Juarez de Lima. E, como eu digo, se você puder ajudar o canal para que a gente possa levar a toda a nossa comunidade gente especial, como é Felipe, como são todos os outros convidados desse programa, nos ligue, entre em contato com a gente, tá? Porque vivemos daquilo que conseguimos angariar para levar cada vez melhor, para melhorar a nossa condição como programa, não é? E, principalmente, a ideia que nós temos de viajar o Brasil e, quem sabe, até para o exterior, caso nos deem esse voto de confiança, esse apoio. Esse é o canal Universo Equestre, querendo levar conhecimento, levar a paixão pelo cavalo e o respeito ao cavalo para todos aqueles que nos acompanham. Forte abraço, Felipe, mais uma vez. Obrigado, mozão. Obrigado por tudo e pela amizade. Por favor, um minutinho, teu recado. Um minutinho. Como eu já falei aqui, eu sou uma pessoa muito simples, de uma origem muito simples, e eu sei que existem outras pessoas muito simples, tentando assim como eu tentei, e eu queria falar para essas pessoas que elas podem acreditar e tem que todo dia dar o seu melhor, porque um dia vai aparecer alguém que vai te dar a oportunidade, assim como ela foi me dada, e a gente sim consegue, com muito trabalho, muita dedicação e muita honestidade, respeito aos cavalos, a gente consegue chegar, sim, eu sou um exemplo disso. Eu já vendi picolé para ajudar minha família. Sim. E hoje, graças a Deus, eu estou numa situação como atleta, como pessoa muito boa, porque o esporte me proporcionou isso. E eu só tenho a agradecer aos cavalos, aos patrocinadores, ao mundo hípico, por possibilitar não só a mim, mas a toda a minha família, viver esse sonho que eu estou vivendo hoje. Sem dúvida. O Universo Equestre, hoje, dá trabalho a mais gente do que toda a indústria automobilística brasileira. Isso já vem de muito tempo. Nos respeitem. Nós somos apaixonados por cavalo, eles são nossos parceiros na competição, e toda vez que você ouvir falar que um cavalo não faz aquilo por prazer, converse com alguém que conhece bem. Os cavalos fazem, sim. Equitação bem praticada, o cavalo é nosso parceiro e se mata, no bom sentido, se esforça, vai além das suas probabilidades e a gente descobre o quanto a gente, com ele, é capaz de superar grandes dificuldades. E esse aqui é um exemplo disso. Acredite, o apaixonado pelo cavalo e pelo esporte é, antes de tudo, um defensor dos animais e da natureza, e não o contrário. Sem sombra de dúvida. Obrigado, Manzão. Este é o canal Universo Equestre. Quinta-feira que vem, 19 horas, mais um grande convidado. Conto com você. Os contatos do Felipe foram colocados aqui. Você vai conhecer o Instagram dele, os telefones, e pode acompanhar um pouco mais da carreira dele. Filipão, super show. Muito bom te receber.
Eu que agradeço. Obrigado Monzon. à Sociedade Hípica Brasileira pelo ceder o espaço. E a gente está aqui. Eu estou na pista. Vem com a gente.